Olá, bem-vindos mais uma quarta-feira de lives. Eu vim com camiseta temática hoje porque minha convidada é a Mamundi. Oi, Otávio, bem-vindo. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Toda quarta-feira a gente tem essa live aqui na Rádio Eldorado, que eu jurava que ia ser uma coisa super temporária e rápida. Mas cá estamos nós já, sei lá quanto tempo, nem sei quantas quartas que eu encontro, mas tem sido um bom espaço de troca. Afinal, as coisas do jeito que estão, a gente vai levando. Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite, olá, boa noite. Tô esperando a Mamundi chegar. Tudo é temporário, o Otávio... Gente, olha isso, criança, né? O bebê fica me segurando, eu fico toda vermelha, que eu sou alérgica a tox. Ah, Herbert, que fofo que seria da vida da gente sem você. Um monte de coisa, mas eu tô feliz que vocês estão aqui. Francisco Ville, Leandro Cacossi entrou. Eu acho que eu estou ao vivo na Rádio Eldorado, talvez, e a Mamundi ainda não chegou. Então, enquanto isso, a gente vai falando, se vocês quiserem. Acho que agora ela chegou. Não, uma outra pessoa que solicitou. Um dia a gente podia fazer uma live, né, assim, tipo, com vocês. Eu entrevistar qualquer pessoa que entrar, eu vou trocando. Não é uma boa ideia? Eu meio acho, mas não sei. O que vocês acham? Vocês já viram alguma live assim? Pensei em fazer, sabe? Tipo, o telefone aberto, fazer a live aberta. Sabe? A gente vai recebendo gente, vai recebendo. Eu já marquei esse mês que a gente tá, que é agosto inteiro, e marquei a primeira quarta de setembro. Aí a segunda quarta de setembro, então, eu vou fazer uma live comunitária. Que aí a gente vai entrando, uma live aberta. Não é legal? Vou fazer. Então tá. Dia 1 de setembro tem o Jonathan Fer, e aí no dia 8 de setembro tem a live aberta. Já avisem, espalhem, família São Apino. Ah, Mamundi fez isso? Não acredito. A Aline acabou de falar que a Mamundi fez isso, que louco. Vou conversar com ela sobre isso então já, assim que ela chegar. Será que eu esqueci de avisar ela? Não, né? Não acredito que a Mamundi faz assim, gente. Eu nunca vi. Eu vi aquelas da Mamundi FM. Mas a pessoa não entrava, vinha a voz. Tem um que a pessoa entra na live. Vou fazer. Vou perguntar pra ela. Achei uma ótima ideia dela, então. Foi muito, né? Tipo, vai plagiar alguém, você convida ela pra participar da sua live e lança uma coisa como se fosse uma ideia enquanto ela não entra, porque vai parecer que é super natural aí. Fez uma vez no último dia. Que legal, ela chegou. Vou falar pra ela que eu plagiei ela sem querer. Que louco, né? O que vocês estavam tramando aí? Você não sabe, eu falei, tive uma ideia e falei um negócio. Aí eles, a Mamundi fez isso. Eu falei, tá zoando. Tive uma ideia e você já teve a ideia e já fez. E foi bem na hora. Acontece. Eu tive uma ideia, eu falei, gente, eu tô fazendo live toda quarta, eu já marquei até o meio de setembro. Aí eu pensei que a gente podia fazer uma live aberta e eu vou falando com vocês. Aí eles, a Mamundi fez isso. Eu falei, não. Eu tinha uma rádio chamada Mamundi FM. Não, sim, mas eu vi com áudios, eu não vi com a pessoa entrando. Então, a gente começou, eu alcoolizada, com as pessoas dividindo tela. E aí aquilo começou a ficar um pouco perigoso, porque tava na época do Big Brother. Era isso, esse Babu, Manu Gavassi, Boca Rosa. E aí eu não posso me responsabilizar por coisas quando eu tô alcoolizada, porque eu brinco demais. E aí depois comprei um mixer de celular e comecei a fazer Mamundi FM, pegando os áudios da galera que mandava pelo Instagram. E aí depois de 4 meses eu falei, eu preciso descansar. Mas eu tô morrendo de saudade de conversar com as pessoas. É muito bom. Eu vi alguns Mamundi FM e achei maravilhoso. Até falei na rádio agora, porque na rádio, temporariamente, tem umas pessoas que fazem programa. Você podia fazer, né? Olha eu já convidando. Poxa, gente, me chama aí, cara. Lá na Eldorado é uma maneiro. Eu vou. Vocês estão fazendo lá na rádio? Não, de casa. Quer dizer, tem 4 pessoas indo lá e o resto manda de casa.
Ah, eu vou. Sou sua fã. Eu conheci uma menina esses dias que ela falou: eu vi o Cultura Livre um dia zapeando e você falou que queria ser uma baleia no programa da Roberta Martinelli, que ela é ótima. Aonde chegamos, né? Que maravilhoso. Isso porque eu era uma super desconfiada, parecia um bicho do mato, lembra? Quando eu comecei minha carreira artística. É a terapia que faz isso. Mas é bom ser desconfiada daquele jeito, sabia? É, porque eu já tinha tomado muita volta, né, cara? 13 anos trabalhando com um monte de gente braba, e aí quando Eu você vim até com a camiseta em existe. temática, ó. Ah, olha lá. Que saudade desse lugar. Eu nunca achei que eu ia ficar com tanta saudade de trabalhar assim, de quinta a domingo sem dormir, comendo hambúrguer e exausta. Assim. Eu falei, cara, eu queria tudo que eu queria era enrolar um cabo em algum momento. Muita saudade. Você tá em São Paulo? Tô em São Paulo, tô aqui, ó, nesta vista Lindo. belíssima, Tô que era a vindo. vista da rádio. E você, como estamos? Já começou a live, é isso? Já, já estamos nela. E aí, você fez essa rádio, né? Você fez a Mamundi FM, você lançou um disco que já estava pronto, né? Já estava em processo. Sim, tava. Ele ficou pronto e a gente terminou de gravar ele em fevereiro. A ideia do Mundo Novo era desde julho. Eu acho que estava ali naquele aquecimento de aniversário, 33 anos e não sei o quê. E eu acho que algumas coisas já estavam reverberando em mim de uma forma mais madura, assim, né? Eu já estava me conhecendo melhor, já estava com uma autonomia melhor de mim. E isso é um resultado extraordinário, né? Você ter uma autonomia de si é quase inédito. Toda vez que eu vou conversar com os meus amigos agora por Zoom, assim e tal, a gente vê, eu falo, caramba, quanta coisa, como a gente muda, né? E as leituras, as narrativas, enfim. E aí eu precisava fazer isso. E aí, ano passado, em 2019, eu estava fazendo 33 anos, eu falei, cara, eu queria me dar um presente de aniversário, que é mudar tudo, assim. A psicanálise já estava fazendo efeito, eu já estava me empoderando internamente de uma forma muito especial, me conhecendo. E aí falei, quero fazer um disco diferente, quero fazer um disco sobre mim, quero fazer uma aposta, assim, né? Porque eu sempre me cobrei muito, sempre fui muito noiada, nunca pude errar, nunca pude perder, então as oportunidades todas, por isso que eu era muito durona, assim, que é tipo, cara, você pega o seu sonho debaixo do braço e vai cortando faca, né? E aí, com 33 anos, já estava mais de boa. E aí, nessa temporada, eu decidi fazer um projeto que se chamasse Mundo Novo, que era em relação à minha vida, né? E aí veio um convite do Diogo Nogueira para fazer uma faixa com ele, e veio um convite do Multishow para fazer música boa com a Isa. E aí eu falei, caramba, eu tenho duas oportunidades inéditas de estar com um artista completamente diferente e de estar num programa de TV com a Isa, que, tipo assim, é uma querida que já conheço há muito tempo e tal, e falar assim, será que são esses desafios que eu tenho que me propor? Porque eu sempre fui muito essa coisa de, não quero ser isso, eu quero fazer 100 cópias de um vinil, vou mandar pro Japão, não sei o quê. Só que eu comecei a perceber que esse sonho burguês não era nem meu, cara. Esse sonho era de uma galera que eu ficava admirando, assim, né? E quando você anda com muita gente com grana e com muita passabilidade intelectual, você embarca ali, mas na minha pele era outro rolê. E aí eu falei, vou fazer. E aí produzi uma música com o Diogo, aceitei o convite do Multishow e fiz esse projeto com ele, com a Isa no Multishow. E aí eu falei, puta, eu acho que é isso, acho que vou começar a experimentar coisas novas. E aí veio a ideia de fazer o Mundo Novo, que é um disco em que tem pouquíssimas composições minhas, né? Eu estou musicando as letras do Castelo, eu estou interpretando o Dade, o Jorge Maltner, Frederico Leodoro, eu estou com uma banda pela primeira vez gravando. Eu fui para o estúdio do Big Rabelo, aqui em São Paulo, chamei o Frederico Leodoro, que é um arranjador, músico instrumental. Então, eu falei assim, eu quero estar com pessoas fazendo coisas diferentes. E fiz uma pesquisa do tipo de som, não queria chamar uma coisa meio de gig, então criei uma atmosfera sonora, criei essa narrativa, e Mundo Novo era muito sobre isso. Quis tirar essa coisa cristalizada da Mamundi digital, ou sempre com o fundo laranja, ou com o fundo azul, as coisas que não se mexem, e fui tentar resgatar umas coisas da minha infância, que era tipo desenho. Que eu gosto muito de desenho, mas sempre tive muito medo de fazer, porque sempre achei que tinha que ser perfeito e tal. Então, a capa tem esse lance do desenho, que é aquela idade ali que eu acho que você desenha sem medo, né?
Que é uma arte da Nicole e do Gabriel Kempers. E eu acho que eu fui construindo esse mundo e foi tudo muito uma aposta, porque podia tudo dar errado, mas depois eu comecei a entender que não, cara, errado já não ia dar. Tô há 8 anos fazendo isso, né? E eu precisava só parar de me cobrar tanto e construir o meu mundo, assim. E isso foi efetivo, né? E aí chamei o João Millier, que já trabalha com Sandy Júnior, enfim. Coisas muito certeiras, que fez a mixagem, que fez o desenho do áudio. Chamei o Joey Laporta, que masterizou Beyoncé, Solange, para fazer a primeira marcha. Chamei o Davi Moraes. Me cerquei de homens gentis, né? Para tirar esse trauma. E foi muito poderoso, assim, né? Como deu certo, assim. E eu acho que depois de um tempo eu fui entendendo que dar certo é uma coisa essa autoconfiança que a gente tem que construir é diferente de quem tem um pai que fala que incrível. E hoje eu me coloco no colo assim, e falo, não, deu certo. Beleza. E aí a Universal sempre fala, será que a gente não faz um single aí com o Natiruts? Com a Ivete? E aí eu tô muito mais disposta agora, né? Enfim, tô mais em paz. Isso foi o quê? Em maio, o disco já bateu 1 milhão de plays muito rápido, assim, em um mês. E é muito Sucesso. maluco isso. Você sempre fala isso, né? Que você é super perfeccionista e que você é preocupada e não sei o quê, mas eu sempre acho você, quando eu vou conversar, não sei se é pós-processo, né? Talvez antes do processo, mas você é muito decidida. Tipo, aí eu fiz isso, aí eu peguei esse negócio, aí eu resolvi que eu iria assim para esse mundo, aí eu nananã. Eu imagino que assim que existe um processo anterior a essa certeza, assim, e que depois, quando você conta, é mais firme do que isso. Mas você é muito firmona, assim, também na hora? Na verdade, eu construí um mundo meio duro ao meu redor, porque é isso, né? Parece aquele mimimi da preta periférica, mas não é o mimimi do Brasil. Eu não podia errar, não posso errar. Então, todas as minhas dúvidas eu fico tentando resolver. O próprio Frederico, que é um moleque que eu conheci no Instagram, vendo vídeo, enfim, né? Tem uma cena instrumental muito foda de Belo Horizonte, que tem o Pedro Martins, que é de Brasília, enfim, Brasília, Belo Horizonte, tem uma galerona lá. E eu fiquei pesquisando os vídeos deles e falando, cara, eu quero trabalhar com essas pessoas. Será que essas pessoas falam português e tal? Então eu fico ali. E aí aquela coragem de, tipo, mandei um e-mail para um produtor que trabalhou agora com Liane Larravas e com a Feist, e aí aquele nervoso de mandar, será que não manda? Será? E aí os caras falam assim, oi, na hora, tudo bem? E aí? Então, tem uma coisa de umas coragens que eu fico tomando ao longo do dia, assim, né? Às vezes eu fico no sofá com medo, e aí eu acho que é só essa... Aquela coisa da procrastinação que é muito de uma agonia, né? E aí, às vezes, eu passo um facão logo e falo, bicho, deixa eu refazer, né? Então, mas isso, eu acho que lidar com pessoas e com relações diferentes foi me ajudando também a aprender a me comunicar e aprender a fazer isso com mais calma, né? Mais do que só decidir de um jeito, assim, para não dar errado, hoje em dia eu fico com mais calma e me dando me acalmando também, falando, não, vai dar certo, né? Hoje eu tenho mais referências até para poder ser mais. Eu sinto que a gente não pode ficar dando mole, né? É meio chato isso, mas eu até gosto, assim. Enfim, né? Eu tive o Miranda como meu primeiro grande diretor aí, né? Mole nunca tive, né? Não! Você sabe a história do Totonho? Brincadeira, todo mundo, toda vez que eu encontrava o Miranda, ele contava a história do Totonho pra galera. E eu falava, eu ia dar aula, eu fazia não sei o que, ele ia junto, era. Você sabe a história do Totonho? Ah, não, Miranda, de novo. Eu falava, não, por favor. Aí eu já contava a história do Totonho imitando ele. E qual era a história do Você não Totonho? sabe a história do Totonho? Não, eu devo saber, mas eu esqueci. Eu cheguei para gravar com o Totonho e os Cabra, e os caras entraram lá, eu ouvi, pensei, puta, essa banda não dá. Aí eu virei e falei, Totonho, chamei a banda e falei, vocês querem ver o Totonho bem? Aí eles falaram, queremos. Vocês querem ver o Totonho arrasando? Queremos. Então vocês estão demitidos, que eu vou chamar a banda. Nossa, Miranda era foda. A gente brigava muito. Até falei com o Sérgio Martins, que ele falou assim: ah, mas ninguém fala mal do Miranda. Eu falei assim, não tô falando mal, tô falando que ninguém fala. Que é esse cara brabão ali, mas ao mesmo tempo era meio isso. Você quer as coisas, não sei o que, não sei o que. E meu olho cheio d'água, eu falava, bicho, não é possível que eu tô passando por isso, cara. Eu vim lá do Rio de Janeiro, cara, esse cara do Ídolos que eu amava, ele é um grosso. Mas ao mesmo tempo tinha um resultado acontecendo, e aí depois ele, Ariano, né? Poxa, desculpa, não sei o quê.
E a gente, nessa profundidade de ir longe, assim, né? Eu falei, cara, eu não quero que você me trate como uma cantora. Eu quero que você me trate do jeito que você trata as pessoas. Então a gente foi muito longe e tive resultados muito profundos com ele. Assim. Ele falava que eu era uma guerreira. Você é uma guerreira, não sei o quê. E foi muito bonito, assim, a nossa troca. E bizarro que um dia antes dele falecer, eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele. Ele apareceu no meu sonho. E foi muito bizarro, mas parecia meio que um sinal, parecia uma despedida. E eu aprendi muito. Eu tenho essa coisa, às vezes, de querer uns métodos um pouco mais duros para funcionar, mas eu, hoje, lidando com artistas, fico tentando ali organizar um jeito de ter uma paciência, que é isso que a gente fala no futuro, né? Sobre o futuro. Até com os amigos que estão mixando, sei lá, pessoas grandes, que são novas, eu falo, cara, a gente pode mudar o mercado tendo uma leitura diferente, sabe? Tem uma artista trans que você não sabe como lidar com ela, tem um gay, tem uma pessoa diferente, como é que você lida com isso? Você pesquisa o timbre da artista, você pesquisa a história, pensa numa mixagem para isso. A gente está aqui para mudar essas coisas, né? Então, eu acho que todos esses homens e essas pessoas que passaram pela minha vida me ajudaram muito. E o Miranda me ensinou a fazer repertório, né? Eu sempre que eu estou montando um repertório do disco, eu lembro dele. Assim, é muito interessante como as pessoas que passam pela nossa vida vão moldando a gente, né? Sim. Você falou, lembrei de uma história, outra que uma vez uma cantora chamou eu e o Miranda para ouvir o disco dela, ela ia lançar um disco, aí a gente foi pro estúdio, nós dois, eu ainda dei carona para ele, chegamos no estúdio, ela ligou o disco, ele ficou de olho fechado e dormiu. E ele dormia mesmo, né, cara? Mas ele dormia, ele não escuta um disco inteiro sem dormir, jamais, né? E aí a gente mixando lá uma Mundi, ele ficava assim. Aí eu falava, cara, eu não acredito que o Miranda tá dormindo. Aí ele falou, não, eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo de olho fechado. E aí, ele já jogava essa, porque você ficava meio na dúvida ali. Mas foi foda. Eu acho, inclusive, que se não fosse ele Eu lembro que quando eu vim para São Paulo tomar um café com ele para fazer o projeto de School Music, ele falava, guria, você tem que vir para São Paulo. Só faz ficar fazendo o quê no Rio? Sei o quê. Então, esse start dele também, em algum momento, me dar esse susto, me fez com que eu lançasse uma Mundi, né? Que é o álbum que eu adoro, que é de 2016. E tá aqui, né? Senão eu podia estar lá no Rio ainda, sei lá, indo pra praia, pegando Covid, sei lá. Agora você nossa, tá aqui fazendo rádio. Sim. E você falou ali que você tinha um sonho de uma classe média branca que você começou a reproduzir meio sem saber por quê, porque era com quem você andava um pouco. E eu acho que tem a ver com frequentar, vender vinil, frequentar ser mais... quase ser mais cool, né? Não fazer tanto sucesso. Como se fizer fazer tanto sucesso fosse te dar menos prestígio, é isso? Sim, tem uma coisa que eu acho que foi um fator relevantíssimo para que Mamundi, produto Mamundi, funcionasse, que se eu tivesse começado a fazer os shows em Madureira, em Campo Grande, Centro, e fosse para a Zona Sul, não funciona. Uma coisa é quando... O que aconteceu foi que eu tinha, né, feito algumas coisas... Eu e o Lucas de Paiva, a gente tinha feito algumas coisas com o EP do Silva no começo de 2012. E aí, na sequência, eu lancei o meu, já pegando aquela coisa toda. E aí, a crítica, Bruno Natal e a galera toda que fazia aquilo naquele momento, achou aquilo hype pra caramba interessante e foi pulverizando via Sudeste ali. Então, isso foi a grande diferença. Eu tenho plena certeza disso, cada vez mais lidando nesse meio. Às vezes, quando os artistas falam, eu quero lançar não sei onde, eu falo, cara, calma. Vamos produzir direito, vamos mixar direito e vamos tentar, você, sei lá, R$3.000 aí, junta, bota numa assessoria de imprensa e faz isso. Que a gente sabe que é assim que funciona. Não é só de sonhos, né? De bom senso. Eu acho que naquele momento eu tive o Calbuque, o Bruno Natal e outras pessoas ali que fizeram isso ser impulsionado de uma outra forma. Então, eu fiquei surfando esse hype ali por um ano. E chegou um momento que eu não conseguia sair dali. E essa mente também da classe média carioca, né, do nome e sobrenome, aí começa a fazer evento para marca pequena, e aí você ganha R$1.000 aqui, e de repente você tá ali. Só que é isso, né? Para mim que tinha que voltar para Marechal Hermes e pagar músico,
aquilo não funcionava. Uma coisa é você ganhar 3 mil reais e comprar uma placa de maconha e ficar em casa, né? Que geralmente é isso que acontece. Então, quando essa conta começou a não fechar para mim, eu falei, cara, eu acho que não estou conseguindo sonhar os sonhos os meus sonhos. E, ao mesmo tempo, também era uma mina preta ali, também não... É muito diferente hoje o cenário que eu tenho hoje para 2011, sabe? Eu não consigo... Outro mundo. Outro mundo. Há 8 anos atrás eu não conseguia falar que eu tinha vontade de ficar com uma mulher. Eu era uma mina que tinha que ficar completamente americanizada e para ser aceita, sabe? Fazer coisas, sabe? Que eu não acreditava. E hoje a gente tem uma geração, cara, de pessoas de 23, 24 anos que conversam comigo. E assim, eu conheço meninas hoje de 24 anos que me indicam livros de diáspora africana, que é um absurdo. Eu falo, cara, essa geração tá livre e profunda, e por isso que hoje eu faço o maior esforço, e falo isso lá na gravadora, e falo isso nas reuniões, que é olhar para essas mulheres pretas, olhar para essa geração, porque eles estão dizendo muitas coisas, né? E eu acho que fez muita diferença eu também sair desse lugar de entender que, sim, né, o apartamento que eu tenho hoje não é dos meus pais, eu ajudo os meus pais, né, hoje. Entender o meu lugar no mundo e entender a minha realidade fez muita diferença, assim, né? E aí, você aí que tá aí há muito tempo vendo muitos artistas, eu imagino que você deve ver muita coisa também diferente hoje, né? É muito diferente. Eu fico vendo assim, mesmo quando eu entrevisto artistas que estão há um pouco mais de tempo, sei lá, que já estão numa idade acima da minha, mas ainda não mais tão velhos, que estão no meio termo, quando eu vou fazer entrevista, eu vejo que eles falam umas coisas que eu falo, meu, isso não se fala. Entendeu? Só que isso se falava em algum momento, o que é bizarro, né? Não é que, tipo, não é que isso não se fala agora, sabe? Isso nunca devia ter sido falado. Mas eles não sabem, entendeu? Eu fico vendo e fico assim, nossa, olha isso, entendeu? Sim. E é E ao mais mesmo, isso. e ao mesmo tempo, por exemplo, eu estava um dia conversando com a Aline, a gente conversa muito sobre isso, eu fiquei falando, eu falei, cara, essa coragem e essa liberdade e esse acontecimento de você ser quem você é muito inspirador, né? Quando hoje eu me vejo como uma mulher lésbica depois de anos sem entender isso, talvez se eu tivesse 23 anos, talvez eu poderia ser um homem trans, sabe-se lá, porque é diferente, né? Eu ainda tenho certos pudores e certas coisas que a minha geração não tem, e essas mulheres me encorajam muito, assim, que eu falo, bicho, sair na rua, dizer, cantar, tá no palco, 40 mil pessoas, eu fico assim, e aí é isso, a gente troca conselhos do tipo, faz isso, uma música X ou Y, e de volta eu tenho minhas amigas artistas numa geração que é uma geração de internet, que não aconteceria se a gente ficasse nas gravadoras botando disquinho, que não ia acontecer, você sabe. Inclusive, as minhas brigas com o Miranda na época, porque ele achava isso tudo um grande absurdo, e eu falava, bicho, não é? Calma. Não, porque não sei o que, eu falei, bicho, calma. E a gente brigava muito, porque também, para mim, aquilo não era estranho. Mas eu também não entendi o porquê. E é muito isso, né? Nesse primeiro momento em que você tá vendo uma coisa acontecendo e você não sabe o que é, né? A partir de 2015, 2016, onde as artistas começaram a vir com propostas diferentes e com linguagens diferentes e narrativas diferentes. Então, hoje eu falo, bicho, eu tenho 34 anos, de repente estou com 34 anos, eu tinha 25 quando comecei. Essa coragem da geração de hoje me inspira, assim, sabe? Para ficar mais nova, para ficar mais fresca. Né? Porque a Lineker é muito nova. Outro dia a gente estava conversando, aí eu falei, meu, não sei o que lá. Eu falei, mas eu não sei por que eu falei, você tem minha idade, sei lá o que eu falei. Aí ela, não, Rô, eu tenho 22, né? Sei lá. E eu, ai meu Deus, verdade. Eu falei, meu, ela é tão madura, que às vezes eu acho que ela é mais velha do que eu, entendeu? Olha a loucura. Ela falou, toda hora você faz isso. Eu falei, não, desculpa, é que ela é muito nova. Ela tem 25 anos. 25 Agora, anos. E tem uma profundidade. Todas elas, a Tássia, essas meninas me ensinam a ser uma mulher preta no Brasil, coisa que eu não sabia. Porque eu tinha a igreja, que é um lugar que também me podou muito os meus sonhos. Não podia ser baterista, porque era baterista, não pode ser mulher. E de repente corta, eu tô em São Paulo, assim,
diferente de estar em 2016, mas estar agora e falar, a gente vai sair e vamos chegar bem e vamos com o nosso dinheiro, comprar os nossos drinks e com o nosso trabalho. Isso é muito revolucionário, assim. Não, e Eu tudo, aprendo né? muito. Acho que sair da igreja, vir para São Paulo, acho que peitar os pais, né? Tem mil coisas que você fez e que por isso que você fala, né? Que sabendo quem você é e firmando quem você é, porque você firmou muito quem você é para você cumprir sua trajetória, que não é fácil. Não sei quantos de nós aguentaria chegar nesse percorrer isso tudo, né? Sim, e você também, cara, desde o começo ali, desde que eu comecei, você estava sempre, tipo, mandando uns e-mails pra gente. Eu queria te agradecer isso também aqui nesta grande live, porque você estava sempre ali falando, e aí, pô, tipo, você mandava e-mail para uma galera, assim, a Aline Miranda, que é super minha amiga, minha irmã, tipo, a gente já acompanhava esse seu movimento, assim, que pra gente já era muito revolucionário ter você ali correndo atrás da gente, querendo saber e tal. Então, e aí hoje eu vejo você com filha, sabe? E eu aqui O quarto também. dela, ó, decorado, aqui é o quarto dela. Porque senão ela entra em toda a live e ela não quer mais sair. E aí eu... É muito foda, assim, como a gente resiste também ao tempo. E eu acho que pensar hoje em dia no futuro é pensar assim, poxa, para mim tudo era uma grande continuidade, né? A vida tá uma merda, meu sobrinho foi assassinado e eu tomei uma dura da polícia e parece que eu não tinha controle disso. Hoje em dia eu tenho controle do meu destino, né? Isso é muito revolucionário para mim. Isso é muito novo, isso é muito recente. Tem 3 anos, né, que isso tudo aconteceu. Inclusive, tipo, falar, então eu não quero ser mais eletrônica. Posso fazer um outro disco? Posso fazer um feat com um cara de pagode, de samba? Será que vão me... Tipo, não, cara. Se você tem um controle do seu destino... Eu falo muito disso porque, para mim, que vim de periferia, com os meus pais hoje, bolsonaristas, mesmo, fãs de Silas Malafaia, esses mundos, eles não são óbvios, né? Construir mundos não são óbvios, né? Meus pais aceitam o que acontece e eu estou muito disposta a ir fazer show e tudo mais. Por isso que eu acho que fazer show para mim é muito ter aqueles 60 minutos ali para trocar uma ideia também, né? Porque já que o governo não faz o que tem que fazer, eu falo sempre isso com a Raquel e com as meninas, assim, a gente acaba tendo que fazer, né? Claro. Mesmo. E é isso, né? E aí, além de tudo, vem uma pandemia que ainda impede a arte de circular em alguma maneira, né? Impede o palco, impede a aglomeração, muito tudo conspirando para um momento péssimo que a gente está vivendo, que tem uma pandemia e tem a arte do jeito que tá, enfim. E aí eu acho que também esses respiros de lives que vocês estão fazendo, que deve ser uma coisa louca para um artista também, né? Sim, Ficar você lançou um disco no meio disso, né? Um pouco. sim. A gente ficou perguntando lá na Universal, lança, não lança, lança. Eu falei, cara, eu acho que essa é a hora de descobrir, fazer o nosso serviço, né? O Castelo Branco, a gente fala muito disso. Ele foi criado num monastério, filho de uma freira. Eu falo que ele é amigo de Jesus e Maria, os grandes super-heróis aí. E a gente aqui, o Castelo fala muito essa coisa do serviço, né? De servir, o que a gente pode servir, como que a gente serve as pessoas, né? Nesse momento eu posso só servir com a minha arte. E ao mesmo tempo fui servida com a Iole de Freitas, que descobri na pandemia, com a Ana Paula Geiger, que é uma artista. E aí descobri que Marina já fez uma música com a Ana Paula Geiger. E falei, gente, Marina é muito à frente, né? Ela é muito perfeita. E fui lendo coisas assim. Se você se incomodava com a comparação com a Marina. Eu não entendia, na verdade, né? Eu não entendia, mas aí depois que eu fui entender. Porque, assim, é muito chato você querer começar uma carreira e as pessoas estarem te comparando, né? Mas aí alguém me disse uma vez que eram duas coisas. Tipo, os jornalistas precisam sinalizar para o mundo que você parece com algo. Então, é tipo, sei lá... Isso é muito... porque isso é igual a isso que vocês já escutaram. É muito pode parecer com meio isso. E eu falava, tipo, caralho, não tem nada a ver. Só que eu nunca tinha ouvido. Aí o meu amigo falou assim, cara, você já ouviu Marina Lima? Porque, assim, Pessoa é uma música que eu amo, que eu ouvia na rádio, que eu amo essa música. Mas aí o meu amigo Hugo, que era o meu diretor criativo na época, ele falou, cara, ouve o Virgem.
E aí me deu, e aí eu saquei que era a guitarra, era os beats, eram as outras coisas. Aí falei com o Liminha falou, não, é porque tem um negócio de uns beats que você faz igual. E aí ele me mostrou o Fugaz, aí que eu fui entender. E aí teve uma vez que eu fui numa loja e vi uma guitarra japonesa que eu estava pesquisando há muito tempo, que era uma Ibanez japonesa de 85. Cheguei lá, o menino falou assim, tu sabe quem que tem uma guitarra dessa? Marina, que é a capa daquele Todas ao Vivo. Eu falei, cara, é isso? Como? Eu não sabia. Maravilhoso. Então, e aí, a primeira vez que eu encontrei a Marina no WME, eu falei, Marina, a guitarra. Ela falou, pô, a guitarra é foda. Eu falei, cara, essa mulher é muito incrível, né? Então, hoje, as pessoas falam que eu pareço com a Marina, eu super aceito, assim, porque ela já fez todas as coisas que eu queria, então é um bom sinal. Ela e a Adriana hoje... A Adriana sempre foi a minha grande ídola do coração, né? E aí eu acho que essas mulheres construíram isso tudo com muita raça, né, cara? Elas estão aí há muito tempo. Eu tenho que agradecer por ser comparada a elas, assim. E você falou que vocês ficaram em dúvida de lançar no meio desse caos o disco. Sim, é verdade. No fim das contas, eu estava na dúvida porque é muita notícia acontecendo, né? Às vezes, se você quer lançar um single incrível, se você tá num viral aí, sei lá, que o Neymar tá na praia surfando com Medina, você perde um lançamento. Então, tinham muitas coisas acontecendo, mas eu quis deixar isso no mundo porque eu achei que a estética do disco combinava com casa. Eu achei que essa coisa do fone, a coisa também de interpretar novos artistas me deu a ideia de falar assim, o Mundo Novo ele é um disco que ele tem a ver com a mensagem, né? As músicas têm uma palavra, diferente dos outros que é eu produzindo antes e escrevendo depois. Eu sempre dei uma coisa, Calor do Amor, hit, é muito sobre, você produz e aí eu fico ouvindo aquilo e falar, ok, é uma coisa meio imagética sendo escrita. O Mundo Novo, não. Eu peguei as composições e produzi em cima dessas letras, né? E as letras, você pensa nelas. Tanto que eu fui agora para o Rio e aí fiquei andando na lagoa, assim, meio afastada das pessoas, e demorou para pegar. Porque não é um disco que ele vai lá e faz o papel dele de ter um som e você tá assim, né? O Mundo Novo, você tem que prestar atenção na letra. Então, aquilo é um disco para casa, é um disco para o fone, é um disco para você prestar atenção. Completamente diferente. Eu demorei minutos para pegar no tranco com o meu próprio disco, assim. Então, eu acho que tinha uma vontade minha de fazer com que as pessoas prestassem atenção na Convívio, na Nova TV, que foram músicas feitas não para esse momento, né? Mas que faziam sentido, assim, né? O Castelo estava muito puto com algumas coisas que estavam acontecendo e ele escreveu. E aí eu musiquei aquilo e falei, olha só, cara, realmente é isso, né? A gente fica reclamando que não tem televisão em casa, mas está nessa nova TV aqui fazendo a mesma coisa, assistindo os mesmos vídeos, né? Eu estava conversando com uma gatinha online e a gente está sempre querendo estrear uma outra, mas com obviedade. Você já viu isso? Já vi. Você já viu isso? Já vi. A gente está sempre vendo a mesma coisa. Que ridículo, né? E eu fico me perguntando, será que a gente usa a internet bem? Porque se a gente está vendo a mesma coisa, como assim? Não, eu tô achando, sabe o que tá acontecendo comigo muito nesse período? Que as lives viraram para mim o controle remoto, sabe? O vício só de ficar apertando. Às vezes eu fico indo de live em live, sabe? Só dando uma rodada, assim, sabe? Eu entro e saio, eu entro e saio, eu entro e saio, eu entro e saio. Sabe? Aí eu falo, nossa, igual que eu fazia com o controle remoto, sabe? Eu não preciso fazer nada, era só para fazer isso aqui, ó. Sabe? E é muito igual, porque se você entra ali naquele lugar que tem várias lives acontecendo, você sai de espiritualidade para negócios e depois você vai para o Muay Thai. Você conhece, aí você fala, não, eu não sigo essa pessoa, isso aqui é uma pessoa fazendo uma outra pessoa com uma outra pessoa. É uma confusão louca. Exatamente, isso é um inferno. 8 horas da manhã tem gente fazendo live. Eu acho melhor do que fazer meia-noite, né? Por exemplo. Mas você gosta do lugar. Você curtiu essa coisa do lance das lives, assim?
Eu no começo eu fui bem crica. É engraçado isso, né? Você falou dessa juventude que vem ensinando muita coisa. E eu acho que a minha geração, isso é um desabafo que eu vou fazer. Acho que é movida Para 97 pessoas. né? Não, é 98 com você. É, 97, que agora uma saíram na hora do Mas eu acho que a minha geração de jornalistas está chegando numa fase que é uma fase que começa já a chegar uma nova geração. E é maravilhoso que isso chegue. E eu, quando eu era mais jovem, eu anotei no meu caderninho de não fazer isso, que era não achar, porque eu acho que quando a gente começa a ver outras pessoas chegando, existe um mecanismo comum que faz assim: ah, o jornalismo atual é feito um lixo. Nossa, na minha época, sim, que fazia esse jornalismo incrivelmente, não sei o quê. Então começa uma reprodução dessa, eu acho, Sim. saca? E não necessariamente a gente está falando do que as pessoas estão fazendo. E a gente está falando mais, eu acho, de mudar de fase e de perder espaço. E às vezes eu acho que é quase que é só uma briga por espaço. E eu acho que as lives, quando chegam, a primeira reação fica todo mundo, eu odeio live, live não dá, e não sei o que, é um inferno. Mas depois, pô, é o único jeito que eu tenho. Eu não tenho como fazer outra coisa, entendeu? Então, assim, dentro das estruturas, se eu prefiro ir num show ou prefiro ver uma live, é claro que eu prefiro ir num show, mas quando que eu vou num show? Então, assim, eu tenho curtido, tenho visto os lives que eu tenho falado, nossa, olha isso, sabe? E em prêmios que eu participo, as pessoas estão perguntando, ah, você acha que tem que ter votação de show do ano? Claro que tem que ter live do ano, que é o que teve esse ano. Sim. O Multishow vai fazer o prêmio, né? Vai? Eu tô tentando entender como é que vai ser isso, porque é importante também prestar atenção nesse movimento, né? Sim, é online, né? Eu recebi o negócio de votação, são 300 pessoas que votam. Eu sei isso, né? Que esse primeiro são todo mundo vota, né? Esse pessoal todo. E Sim. aí vota em canção, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí não sei o que vai acontecer depois Eu disso. fiquei, você falando disso, eu lembrei de uma coisa, mandar um beijo para a Mayuse aqui do Sesc Miroca. Mayuse, que é uma grande bailarina, dançarina incrível, está aqui, que tem um Ah, projeto chamado Turmalinas Negras. Sigam Turmalinas Negras. Turmalinas, na verdade, só Turmalinas. Você ficou falando dessa parada disso, de ficar reclamando. Eu cheguei, né, num momento que eu fiquei pensando que é um ato conservador não acompanhar o momento presente, né? Que a gente fica ali, no meu tempo, não sei o quê, porque, cara, eu sou chata pra caramba, Roberta. Eu sou leão com Capricórnio e touro, assim. Eu tô sempre reclamando muito. Aquele prazer de criticar o inferno. E aí, por exemplo, hoje, as pessoas que trabalham comigo são muito mais novas. Tem o Gabriel Tolentino, que cuida da gente lá, que é o maconheiro, ele tem 24 anos, e ele me traz umas coisas e aí tem o Felipe Gaff, que trabalha comigo também, e a gente, antes de criticar qualquer coisa que ele fala, a gente fala assim, cara, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Com certeza ele tem uma coisa muito foda para dizer. Que a nossa geração é muito isso, né? É para rebater e não sei o quê. E a galera de hoje em dia é meio isso, eles mudam de opinião mesmo, e não é um problema mudar de opinião. não Então é. eu tenho sentido muito isso de não ser tão conservadora nesse lugar, porque a gente é conservadora, tipo, sei lá, não vou fazer FaceTime com fulano, não vou entrar numa live, tipo, bicho, tal, experimenta, né? Eu acho que a gente também tem umas noias, assim, dessa outra geração já meio cagada, que a gente também é super libertário, mas tem uns pedágios ali, né? Não quer fazer Sim, isso. Eu sempre escolho a mesma comida, eu sempre vou no mesmo lugar. Eu sou muito Capri. má. Muito mala, Capri assim, né? também. Olha. Acho que é importante a gente também entender o futuro como esse lugar do experimento, né? Porque senão a gente também fica para trás, é muito ridículo. Sim, e é isso também, você falou, né? Que eu acho que existia uma coisa também ultrapassada nessa geração, que outras gerações já vieram e já me ensinaram que era muito ultrapassada, mas que era uma coisa meio, isso é música boa, isso não é música boa, entendeu? Como se, entendeu? Sei lá, um dia eu tava mesmo na rádio, toquei aquela música do Emicida que a Pablo participa, e um monte de mensagem, tipo, que é absurdo tocar, e não sei o que, absurdo o quê, gente? Uma das maiores artistas do Brasil, desculpa, vai ter que escutar sim. É isso, velho, é isso. E tem uma coisa também que a Raquel Virgínia fala muito isso, e eu falei que eu sempre digo e vou acreditá-la por isso, que a gente amarrou um pensamento.
que você, para se situar no futuro, você tem que estar conectado com essas coisas. Às vezes, eu prefiro chamar uma pessoa de burra do que chamá-la de racista, por exemplo. Porque quando eu fico ali naquele, racista, não sei o quê, eu não estou acessando muito ela, porque ela vai falar assim, claro que não. Aí quando eu falo assim, você é burro, porque se você me trata diferente das coisas, você não está entendendo que o futuro inclui pessoas trans, que é uma transdisciplinaridade, pessoas multiartistas, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas gordas, pessoas fora do padrão. Se você não entende que o mundo é plural, você é burro. Quando você chama uma pessoa, a elite intelectual brasileira de burra, ela entende mais rápido do que se você chamar ela de qualquer outra coisa. É muito bizarro. Eu lembro que uma vez eu fui numa festa, fui com a Marisa estava lá, uma galera estava lá, que era uma exposição de arte. E aí eu cheguei e quis colocar minha mochila no lugar. E aí eu falei com o dono da casa, sem querer, não sabia que era ele. Falei, vou botar minha mochila aqui. Aí ele falou, mas... Aí ele falou isso, exatamente. Ele falou, mas você que é a pessoa que geralmente as pessoas vão achar que vão pegar a mochila. Se você deixar a mochila aqui, ninguém vai pegar a sua mochila. Um cara, tipo, riquíssimo. Estava no Jardim Botânico, na casa dele. Aí eu falei com ele, mas você é burro. Porque você sabe que rico tem mania de cleptomaníaco, né? Você sabe que rico rouba as coisas. Inclusive, você pode roubar essa mochila. Ele ficou vermelho na hora, assim. E aí depois alguém falou, era uma exposição do Maxwell Alexandre. E alguém falou assim, cara, você falou com o dono na casa. Eu falei, bicho, foda-se. Tipo assim, por que você acha que eu vou roubar uma... Por que você acha que esse corpo roubaria uma mochila e você não acha que teus coleguinhas ricos não roubariam essa mochila? E ele ficou muito sem graça, depois ele falou, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, não, você disse. Você disse. Então, assim, talvez seus colegas cleptomaníacos roubem a mochila de um artista que veio assistir um artista preto aqui, na tua casa. Aí depois ele ficou desconversando, falando que se eu gostava de carbonara, porque na Itália, eu falei, bicho, valeu. Então, às vezes é meio isso, assim, você tem que acessar esse lugar e ir rindo, né? Que eu tenho que estar tomando champanhe na casa de um otário desse e tem que ficar, tipo... Eu não vou ficar chamando ele de racista e ficar chorando, porque para mim esse lugar não dá mais, né? Então, e isso é uma coisa que eu aprendo muito com as meninas, com as amigas, que é tipo assim, bicho, a gente não tem que ficar parte para outra, sabe? Então, eu acho que esse lugar de enfatizar que alguém é burro e atrasado por não estar no sync do tempo é melhor do que eu ficar falando racista, machista, porque os caras falam assim, claro que não. Claro que não. Que isso, é imediata, né? Ninguém vai falar. Não vai, porque eles se ofendem, né? A branquitude intelectual brasileira, eles têm um tempo de falar assim, não, eu pensei... E no final eu percebi... Tipo, a gente não tem tempo, mano. Se uma pessoa bota um fuzil na minha cabeça, não tem tempo. Por que eu vou ficar esperando teu tempo, sacou? É foda, Roberta. Tipo assim, você tá voltando... Eu lembro de uma vez que eu tava voltando do Circo Voador e comprei 6 facas na loja Americanas pra minha mãe. E aí voltava 1h da manhã. Cara, o maluco me parou no ponto ali que é perto da Mangueira, em São Cristóvão e tal. Mandou eu descer e falou assim, você tá com 6 facas, você é bandido. Eu falei assim, cara, as facas estão numa embalagem, 6 facas com a nota fiscal. Você acha mesmo que eu sou bandido? O maluco me parou 1h20 da manhã, com um fuzil na minha cintura e ficou fazendo um jogo psicológico em que eu tava assim, eu falei, vou morrer, não era nada. Aí depois eu falei, cara, aí ele falou, não, sabe aquela tiração de onda? Então, por isso que eu acho que a vida é muito urgente, assim, né? Às vezes eu realmente ignoro, às vezes eu entro numa, como eu entrei nesse magnata aí, depois eu descobri que era uma casa do Roberto Marinho, que não sei o que lá, foda-se também, que eu não quero saber. Mas eu fico pensando assim, né? É tudo muito... O nosso corpo é muito frágil, né? Tudo é muito urgente para dar um problema. Então, eu comecei a falar assim, eu vou tratar isso com bom humor e na linguagem macia que vocês gostam, entendeu? Então, foi uma experiência, assim, de passar por isso e com umas boas doses de champanhe que estava rolando também nessa vernissagem. Sim, a Aline escreveu aqui, desprezível. E Jessi Santos, que é a Jessi
É, caralho, que foda. É. E eu fiquei lembrando que uma vez eu tava no. Tinha 18 anos e tava com um carro da minha avó. Que ela tinha pego o carro da minha avó e não tinha carta, né? Peguei o carro da minha avó, que era aqueles Escort XR3, é da sua época? Não, né? Não. É um Escort engraçado, que tinha o Escort XR3 rebaixado da minha avó. E aí eu tava no carro, eu tava de gorro, e aí um policial me parou. Aí eu abri a coisa e ele falou: Ah, não, não precisa, desculpa. Aí eu falei: Como desculpa? Você me parou? Tipo, ele falou: Não, não precisa, desculpa. Eu não tinha carta, tinha bebido, enfim, várias coisas, entendeu? Mas ele falou: Não, não precisa, desculpa. Entende? É isso, é isso um policial faz. Quando ele me parou, ele me achou que era sem querer. E eu não acho, eu nem fico nesse lugar, porque eu acho que a gente está numa sociedade confusa e burra, né? Parece que virou esse fla-flu do tipo turma do Bolsonaro versus turma do Lula, que é tipo esse grande fla-flu de duas pessoas muito carismáticas, né? Não dá Igualmente para carismático, né? Isso que igualmente é louco. carismáticas, não dá para fingir que o Bolsonaro não é carismático, bicho. O maluco ganhou a E acho que eleição. ele estudou o Lula, né? A gente estava falando disso outro dia. Ele me parece. Sério? Eu acho que ele estudou o Lula. Ele faz coisas muito, eu acho, equivalentes, assim. Você viu a foto que ele tirou agora, tipo, em cima de um jegue? Você viu isso? Ele tirou uma foto em cima de um jegue, abraçando as pessoas, com aquele mesmo gesto do Lula. Tipo, tem uma grande angular assim, e ele tá assim, com várias mãos, pegando nele. Ele é isso, quem não sabe imita, né? Isso. Mas esse país que é muito diverso, né? Com esse sangue de colonizador que tá na memória da memória do brasileiro, assim, e que tá aí, eu fico pensando assim, não dá para eu ficar gastando a minha energia nisso. E eu falo isso muito com a minha psicanalista, assim, né? Porque eu falei com ela, eu falei, pô, eu tenho medo de virar uma militante que faz TED. Eu não acho que é sobre isso. Porque você, por exemplo, e outras mulheres não cabem nesse lugar. Por que o corpo negro ele tem que estar sempre a serviço, né? A serviço explicando, a serviço. Ah, vem aqui, bicho, não tem que explicar nada para ninguém, sabe? Eu Sim. sinto que, por isso que transitar sobre todos os mundos me fez entender assim que eu tenho que achar esse lugar de ser um artista que se comunica, né? Porque o sistema acaba colocando você nesse lugar de novo, né? Eu acho que E esse você lugar meio de vai. Bolsonaro e Lula, essas loucuras todas, assim, a gente tá sendo um ano muito difícil, assim, para pensar, porque eu também não quero ter lado nenhum, sabe? Eu quero que a nossa arte, isso, sei lá, conversando com o Jupe do bairro, conversando com corpos completamente diferentes, como que a gente só transita, como todo mundo, naturalmente, assim, né? É Sim. difícil, né? A gente também tem uma coisa muito periférica de querer mudar o mundo, né? O Emicida é uma pessoa que, por exemplo, eu vejo muito essa referência dele de um líder, esse coraçãozinho dele leonino que quer salvar as pessoas e que quer mudar as coisas. Sim. Ele já se acha velho. E eu falo, bicho, tu não é velho, calma. Mas eu acho muito bonitinho, assim, né? Que ele é brabinho, mas ele não é. Eu acho muito lindo, porque também é de uma geração que se fudeu muito e que quer inspirar jovens, sabe? E Por que a inspira gente. demais, né? E inspira. Sim, Tipo, ele quer e ele inspira muito. Tipo, tudo que ele sim. fala é aula. Sim, e ele se coloca nesse lugar, sabe? A gente, sei lá, quando a gente ia, né, fazer show, todo mundo saía para jantar, tipo, depois do show ele tava, tipo, num lugar lendo um livro. E era tipo, caraca, são meia-noite, moleque, você tá lendo um livro. E ele não tá provando para você que ele tá lendo um livro, ele tá lá, sabe? Então é muito fofinho, assim, né? E todas essas pessoas que a gente às vezes entra numa sem querer de querer mudar o mundo, porque é muito difícil, né? É muito cruel tudo, assim. Eu fico. Sim. Mas eu hoje me coloco num lugar de querer ter a mesma oportunidade, por exemplo, que outras pessoas têm, de só existirem, assim, né? Porque eu não quero ficar carregando isso, porque é difícil também, sabe? Você receber mensagem de pessoas que estão querendo se matar, e a gente carrega muito, né? A nossa geração hoje carrega muitas mensagens na DM, no e-mail. Eu só quero existir, estou tentando achar esse lugar, assim. Esse é o seu mundo novo? Cara, esse é o meu mundo novo, assim. Eu acho que
todas as artistas que me inspiraram, até, sei lá, o meu empresário é casado com a Marisa Monte, então a gente está sempre perto, né? O Diogo. É muito. Eu estou em lugares hoje que eu não imaginei que estivesse, sabe? Tipo, ter uma pessoa dessa me ensinando, ter a Adriana Cocanhoto me ensinando e falando, ó, sabe, saiu um livro XYZ, ou ter a Marisa falando do Grande Sertão Veredas, que me inspirou a pesquisar. É muito valoroso isso, assim, né? E saber que é possível. Com essas mulheres, mais do que admirar essas mulheres, é saber que é possível. Eu posso ser uma mina, tipo, fazendo isso, assim. E é muito bonito, mas aí no meu aniversário, aí manda mensagem, ó, você já ouviu isso? Então, eu acho que para além do que a gente projeta no mundo de só sobreviver, né, que era uma coisa que era uma angústia minha, todas as minhas músicas antigas, elas falavam muito sobre isso. Descansar no mar, fiz um hit para entoar você, tudo muito um desejo de descanso que era muito sobre a minha cabeça, assim, sem descanso, né? E aí quando eu faço sem medo hoje, é porque de fato eu tô sem medo pro mundo, assim, né? E eu sempre falo, agradeço aos fãs que dão stream, que ouvem as músicas até o final, porque vocês sabem que só ganhamos dinheiro se vocês ouvem até o final. O Spotify só paga se vocês ouvirem até o final. Então, hoje, se eu vivo disso e pago a terapia, ajudo os meus pais, estou nesse apartamento, vendo televisão, é fruto desse trabalho, assim, né? Que é muito único existir. Assim. Eu fico muito feliz, cara. Hoje, para mim, viver esse mundo novo, apesar da pandemia e dessas doideiras todas, poxa, que privilégio eu poder estar aqui com você, né? E a gente Não, está aqui. sim, que maravilhosa, né? É muito louco também ficar pensando em tudo isso, ficar pensando na sua trajetória toda e você hoje falando aqui é tipo, nossa, É, que é, mulher é essa? Que você se cara. tornou muito maravilhosa, mesmo. Eu tô melhorando, né? Falta ainda descobrir como que se ama, o que é amar, essas coisas todas que já Tá são melhorando. abas que eu não sei. Ainda bem que ainda tem muita vida para aprender. Se soubesse de tudo já seria chato também. Sim. Mamundi, muito obrigada, juro. Hoje foi, sei lá, nem sei dizer assim. Eu venho, é muito louco, né? Porque realmente eu tô nessa fase nova da vida. Eu tenho um bebê, eu passo o dia correndo atrás do bebê, é pra lá e pra cá, vai ali, sobe, desce, tem que trabalhar, não consegue. Aí quando chega a hora da live, às vezes eu venho pra cá, eu tô assim, sabe? Tipo, uma live. E tô assim, encantada, renovada, te amando mais do que eu já te amava e muito cada dia mais maravilhosa. Vai que vai descobrindo tudo aí. Você tá arrasando. Pô, um beijo para você e a gente tem que fazer uma live depois para você contar pra gente como que é ser mãe. Você que é esse astral todo aí, como é que é ter uma pessoa na sua barriga, de repente você vê essa pessoa Não, rindo você não para sabe. você, enfim, essas Você não sabe loucuras aí. que ela é. Você não sabe que ela é engraçada. Ela é muito engraçada. Ela é maneira? Ela é engraçada. Ela é do... Tipo, você tá dando comida pra ela no jantar, ela faz assim, ó. Ela finge que tá dormindo. Tipo, oi, querida, você tá fingindo que tá dormindo? É isso. Ai, cara. Apenas. Que bom. Ó, queria mandar um beijo. 121 pessoas, que sucesso. Gominho, um beijo para você, Gominho, que Domingo, é o beijo. príncipe da FM O Dia. Queria mandar um beijo pro Papa Burger, lá da gravadora, do Universal. Esse medo de gravadora aí, ó. Eu sei que na Universal não funciona do mesmo jeito, hein? Aquela que quer vender, né? A gravadora pros outros. Cara, eu adorei falar E com o você pessoal tá hoje. louco pra você voltar com a rádio. Ah, não, gente, calma aí, que eu acho que eu arrumei um contatinho para namorar. Calma, me ajuda. A Garota FM. Um beijo para você, Roberta. Obrigada, sempre. Beijo, amor, toda hora. É nóis. É isso? Só Valeu. fechar aqui? Eu é. Um beijo, até já, Tchau. gente.